Oi, gente! Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Nesta semana, nós vamos entender um pouco mais dos elementos químicos. Os elementos químicos que nós estudamos a semana passada e vimos os quadradinhos da tabela periódica. Esses elementos químicos ou átomos, eles não estão sozinhos na natureza. Eles se ligam, eles se conectam para formar as substâncias químicas. Eu vou exemplificar. Tudo na natureza tende a se ligar com outro. Procuram a estabilidade, ou seja, o menor estágio de energia. Se eu puder não gastar energia, não vou gastar. Eu vou me ligar com alguém para que nós dois juntos gastamos cada vez menos energia. E assim os elementos químicos se comportam na natureza. Os elementos químicos se ligam com outro elemento químico ou com ele mesmo. Por exemplo, eu tenho o gás oxigênio, esse que nós respiramos. Qual é a fórmula química? O2, O como letra. E o 2 é subscrito, está embaixo da letra. Qual é o elemento químico? Neste caso, oxigênio. Qual é o símbolo? A letra O. Qual é o número atômico? Nós só vamos saber o número atômico se nós consultarmos a tabela periódica. Nós vamos com o dedinho e vamos na linha horizontal, sempre assim, passando o olhar na linha horizontal e vamos até encontrar a letra O. Quando encontrou, vamos olhar qual é o número atômico. É o menor número da tabela periódica. Nós vamos encontrar o número 8. Fórmula química água. H2 subscrito O. Se a letra O não tem nada como subscrito, nós entendemos que é o número 1. Tem apenas um átomo de oxigênio. A água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Qual é o nome? Água, H2O. Quais são os elementos químicos que tem na água? O hidrogênio e o oxigênio, 2 elementos químicos. Quais os símbolos? É o H do hidrogênio e a letra O do oxigênio. Qual é o número atômico? Aí nós temos que ir na tabela periódica. Passando o olhar horizontalmente, a gente acha logo de início hidrogênio, número atômico 1. E oxigênio, número atômico 8. Outro exemplo, NaCl é o nosso sal de cozinha. Vamos entender essa fórmula química. Na, N maiúsculo, A minúsculo. Os elementos químicos, os nomes se basearam na língua latina. E quando um elemento químico é precedido de uma letra minúscula, é para diferenciar aquele elemento de outro. Por exemplo, o sódio Na, o nome sódio no latim é natrium, por isso Na. Só que diferencia do nitrogênio. O nitrogênio é só N. A mesma coisa cloro. Cloro, Cl. Diferencia do carbono.
só a letra C maiúsculo. Por isso que quando nós temos uma letra maiúscula e depois uma letra minúscula, eu estou diferenciando de outro elemento químico. E no caso, quando eu olho NaCl, maiúscula, minúscula, eu tenho 2 elementos químicos. No caso, Na, sódio, Cl, cloro. Qual é o símbolo? Na é um símbolo, Cl, outro símbolo. Qual é o número atômico? Eu tenho que me reportar à tabela periódica. Passando o olhar ou o dedinho na forma horizontal, eu encontro o Na com o número 11, 11 de número atômico. Do outro lado da tabela, na mesma linha, eu encontro o cloro com o número atômico 17, NaCl. Outro exemplo, gente. A fórmula química do vinagre. A fórmula CH3COOH. Vou explicar. C de carbono, letra maiúscula. H3, o 3 subscrito, o 3 embaixo. Está dizendo que tem 3 átomos de hidrogênio. Outro carbono, 2 oxigênio, O e H. Quantos elementos químicos tem aqui? Tem o carbono, é um. Hidrogênio é outro. Depois repete novamente carbono, então eu não vou contar. Aí vem o oxigênio, ele ainda não apareceu, eu conto o oxigênio. E depois vem o hidrogênio, que já apareceu. Então, na fórmula do vinagre, eu tenho 3 elementos químicos. O carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Quais os símbolos? Do carbono é o C, o hidrogênio é o H e o oxigênio é o O. Qual o número atômico? Novamente, tabela periódica. Eu tenho que encontrar primeiro o C. Logo na segunda linha, eu já acho o C. Olho o menor número da tabela e encontro o número atômico 6. Vou para olhar o oxigênio. O oxigênio está bem pertinho do carbono. Aí eu olho, vejo número atômico 8. E o hidrogênio é o gás que está em destaque na tabela periódica, que é o número 1, número atômico 1. E aí nós temos a explicação do CH3COOH, que é a fórmula química do vinagre. E para reforçar o aprendizado, mais uma fórmula química para nós entendermos. Nós vamos estudar o álcool, o etanol. A fórmula química é C2H5OH. Novamente, os números que estão subscritos, no caso do 2 e do 5, está indicando a quantidade de átomos que tem nesta fórmula. Quantos elementos químicos tem? Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Quais os símbolos? C maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo. Número atômico: carbono 6, hidrogênio 1, oxigênio 8. Acredito que vocês já estão bem familiarizados com a composição da fórmula química e como que os cientistas fizeram
com que só de olhar numa fórmula a gente consegue entender qual é a quantidade de átomos, como ele está disposto e como ele está ligado com outro. E assim terminamos mais uma aula de ciências. Espero ter facilitado o estudo de vocês. Faça o resumo no caderno de ciências e teste seus conhecimentos com as perguntinhas que coloquei no formulário.